Bom dia, quinta-feira, regressa o Hora 10. Cá estamos com o controle técnico de Mário Rodrigues. Eu sou Marta Cília e convido a acompanhar-nos nos próximos minutos. Esta é uma emissão que fazemos com a colaboração da Direção Regional da Saúde, Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências. Temos connosco a psicóloga clínica e da saúde desta unidade, a doutora Rubina Nóbrega, a quem saúdo. Muito obrigada pela presença, muito bom dia. Bom dia, obrigada a nós pela oportunidade novamente. Hoje vamos fazer uma referência à celebração que foi no dia 31 de maio do Dia Mundial Sem Tabaco, chamando naturalmente a atenção sobre os malefícios do tabaco. Doutora Rubina Nóbrega, a Organização Mundial de Saúde este ano atribuiu o tema a este Dia Mundial Sem Tabaco: desmascarar a indústria. Enfim, uma frase, um lema bastante sugestivo e direto, talvez um pouco agressivo até. Porque esta nota em relação à indústria do tabaco? Portanto, o porquê desta nota? Portanto, este ano é exatamente esse o tema da Organização Mundial de Saúde. Desmascarar a indústria do tabaco tem como principal objetivo, no fundo, combater o apelo que toda a indústria tabaqueira faz aos vários produtos do tabaco, nomeadamente o tabaco convencional, como também as outras novas formas de tabaco. Estratégias que a indústria... Exatamente, no fundo é apelar que hoje em dia temos um apelo ao tabaco constante e usam estratégias muito pensadas para o tornar mais apelativo ao seu consumo, nomeadamente a questão dos aromas introduzidos, a questão portanto do próprio design que eles apelativo, as cores que oferecem, portanto tudo isso acaba por ser um chamariz ao próprio produto. Portanto, e é esse o objetivo da Organização Mundial de Saúde, apelar para uma consciência coletiva relativamente a estas estratégias que a indústria tabaqueira utiliza para no fundo, fomentar e promover o consumo do tabaco. Há muitas diferenças atualmente em relação ao tabaco comercializado. Temos o convencional, que conhecemos, e depois a indústria introduziu as novas formas. É verdade. Portanto, só por aí já se vê exatamente o grande... no fundo, as estratégias que a própria indústria utiliza para fazer este apelo ao consumo, que é: não só temos hoje em dia o tabaco clássico, o tabaco convencional, que é o cigarro, não é? Como também temos novas formas de tabaco. Refiro-me exatamente ao tabaco aquecido e aos cigarros eletrónicos. Portanto, são novas formas para consumir a mesma substância. Que inicialmente diziam poderia substituir o tabaco convencional. Exatamente. E não teria malefício, ou não teria. Portanto, o apelo é exatamente por aí. Portanto, novas formas de fumar tabaco com outro design, outros produtos, apelando que realmente, se calhar, estas novas formas são menos prejudiciais que o tabaco tradicional. Portanto, mas isto, com os estudos que temos feito, ou também já ao longo dos anos, já há indícios suficientes que realmente isto é apenas marketing somente. Portanto, sabemos o cigarro aquecido. Portanto, o grande apelo é que não há combustão, não havendo combustão como um cigarro clássico. Portanto, não temos os novos produtos que advêm dessa combustão, nomeadamente o monóxido de carbono e outros produtos químicos que advêm da combustão, mas sabemos que o cigarro aquecido, portanto, é aquecido a menos 360 graus, não é? Não há essa combustão, mas tem todas as outras componentes que o tabaco clássico tem, como também tem novos produtos que hoje em dia a gente quase que ainda não sabe o impacto que isto irá ter na saúde pública das pessoas. Talvez recordar que produtos são esses que têm, por exemplo,
o tabaco convencional, que também está presente no tabaco aquecido. Exatamente, nomeadamente a nicotina. Portanto, as pessoas, até muitas das vezes ouvimos as pessoas dizerem: eu passei para este cigarro para deixar de fumar. Portanto, a pessoa não está a deixar de fumar. Portanto, isto é apenas uma, digamos, desculpabilização, digamos, do seu próprio comportamento. A nicotina está presente. A nicotina está presente no cigarro aquecido e está presente também outros produtos químicos, nomeadamente produtos também altamente cancerígenos, portanto, produtos que têm efeito ao nível do nosso sistema, o nosso sistema respiratório, e que mais cedo ou mais tarde iremos ter consequências ao nível da saúde pública das pessoas, tendo em conta estes produtos. Portanto, é claro que isto é recente ainda. Se conhece ainda os componentes, por exemplo, do tabaco aquecido? Os componentes, portanto, temos a nicotina e temos produtos muito semelhantes ao cigarro clássico. Os cigarros eletrónicos, que é outra forma de tabaco, que é o tabaco que utiliza exatamente o vapor de água. Portanto, nesse vapor de água, que é no fundo expelido pela pessoa, portanto, há sempre uma substância que é a glicerina, e há também outra que é o propinol glicerol, que é uma substância que também por si só já tem, portanto, acaba por dar uma fluidez ao próprio líquido e mesmo até intensificar os próprios aromas que a pessoa introduz para, no fundo, intensifica esses aromas. Portanto, todas essas componentes, tanto do eletrónico como do aquecido, portanto, mais cedo ou mais tarde a gente irá ter as consequências ao nível da saúde pública, as consequências ao nível da saúde. Portanto, o que nós apelamos é que, assim, a indústria não brinca, como costumamos dizer, não brinca em serviço. Acaba por ir sempre de encontro às necessidades da população. Qual era o grande problema do tabaco? Era o fumo, não era? Portanto, e para combater essa questão surgiu o cigarro aquecido. Não há fumo, há sobretudo aquece o cigarro numa componente eletrónica, portanto é no fundo um dispositivo. Uma bateria, tem uma bateria. É como se fosse uma bateria, quem vê até parece um telemóvel, portanto é uma bateria que é também carregada com um cabo, tal como se carrega um telemóvel, e portanto há esse aquecimento do cigarro aquecido. Portanto, e não há o fumo porque não há combustão. Portanto, no fundo a indústria aqui acaba por ir de encontro ao problema maior que era o fumo, a libertação do tabaco, do fumo. Mas, portanto, foi de encontro a esse problema, colmatando esta questão: pode fumar e já não faz fumo. Portanto, até é mais saudável. As pessoas acabam por pensar que realmente é mais saudável. Portanto, o que nós sabemos é que as componentes estão lá as mesmas, e estão lá outras que ainda são desconhecidas e que mais para a frente, ao fim de 20, 30 anos de consumo, é que há consequências. Iremos ver as consequências na saúde das pessoas. Mas há libertação de vapor em alguns casos, no cigarro eletrónico, é isso? É no cigarro eletrónico. Portanto, esse vapor, e nós acabamos por ver aquela nuvem quase branca à volta do consumidor. E esse vapor é exatamente o facto de conter a glicerina, a nicotina líquida, que colocam a nicotina líquida, e todos os aromatizantes que colocam nessa glicerina. E acabam por libertar esse vapor de água. Portanto, malefícios têm todos, então. Todos têm consequências para a saúde. Exato. Mas há alguma ideia em termos de números de quantas pessoas aderem a estas novas formas de fumar? O que nós sabemos mesmo, até pelos últimos estudos ao nível do consumo de tabaco, é que a prevalência do consumo do tabaco clássico, digamos, até a Madeira tem uma prevalência até baixa menor em relação ao resto do país. O que sabemos é que, tal como nós e tal como o resto do país, as novas fórmulas de consumo do tabaco, refiro-me exatamente ao cigarro aquecido e ao cigarro eletrónico, têm vindo a aumentar.
muito até por este apelo ao nível da própria substância. Portanto, o não fazer fumo, quando se expele, digamos, o vapor de água para a rua tem até... Será inofensivo e tem um cheiro, aroma. Um aroma até agradável. Portanto, todo esse apelo da substância acaba por fazer com que as pessoas acabam por optar de fumar esse tipo de cigarro e não o outro. E os aromas são também um apelo ao consumo, digamos. Exatamente. É assim. Imensa oferta a esse nível, não é? É verdade. Mesmo até em janeiro de 2024, reporto-me a 16 de janeiro, portanto, a nova proposta de lei que estava então para ser aprovada e foi aprovada, no fundo, controlar o uso de aromas nos cigarros. Portanto, o que sabemos é que ao nível do cigarro clássico é proibido os aromas, ao nível do cigarro aquecido também é proibido. Mas... O que se consegue, o que se vê ainda na atualidade é que todas aquelas lojas que ainda tinham tabaco com aromas, ainda estão a escoar o estoque. O que nesta legislação não contempla é os aromas dos cigarros eletrónicos, ou seja, continua a ser, digamos, proibido. Permitido o uso dos aromas nos cigarros eletrónicos. O aquecido e o clássico é que não, mas os cigarros eletrónicos sim, ainda não há lei que proíba o seu uso. Portanto, acaba por ser... uma decisão um pouco estranha. Estranha, exato. Portanto, isto é assim, já fez propriamente mais de um ano a nova lei. O que eu acho é que ou ainda estão a escoar estoque, produto, ou não estão a cumprir. Ou se calhar ainda não estão a cumprir, porque ainda se vê cigarros aquecidos ainda com aromas a serem vendidos. Depois temos as cores, as próprias cores, os próprios sabores, portanto, acabam por igualar muitas das vezes estes sabores a sabores muito, muito até usados pelos próprios jovens, o sabor a Coca-Cola, o sabor a framboesa, o sabor a mirtilos. Portanto, este tipo de aromas acabam por ser muito semelhantes a aromas que, digamos, é como se estivessem quase que na moda e eles acabam por reportar também isto para o consumo de tabaco. De resto, é proibido fumar ou vaporizar ou utilizar tabaco aquecido, tal como o tabaco convencional. Em espaços fechados, exatamente. Portanto, há uma proposta de lei que isto poderá ser a proposta de lei a ser debatida futuramente, que era mesmo até em espaços públicos abertos haver até uma proibição. Isto muito ao nível de proteger aqueles que não fumam, de estarem expostos ao fumo passivo mesmo em espaço aberto. Sabemos exatamente o impacto que este fumo tem naqueles que não fumam e acabam por ter também consequências ao nível da sua saúde, porque estão a ser expostos a este fumo. Portanto, futuramente até poderemos vir a ter, porque já há países que até proíbem o fumar em espaços abertos, desde que estejamos a incomodar as pessoas, portanto é proibido fumar. Estava a falar do fumador passivo, não é? Exatamente. Portanto, proteger sobretudo daquele que acaba por inalar de uma forma involuntária, de uma forma inconsciente, e acabam por ter exatamente o mesmo efeito ao nível da sua saúde, acabando por inalar todo esse fumo. Vamos falar dos riscos e malefícios do tabaco, algo que falamos, enfim, pelo menos ano a ano, mas talvez seja de recordar, no sentido de sensibilizar. Claro. Portanto, para aqueles que fumam não deixarem de fumar. Exato. Portanto, e enfim, aqueles que nos escutam e não fumam não começarem a fazê-lo, não é? Exatamente. Portanto, este Dia Mundial Sem Tabaco é exatamente, tem esse mote, que é exatamente felicitar todos aqueles que, por tomada de decisão, nunca experimentaram e nunca fumaram tabaco, e também felicitar aqueles que algum dia tomaram consciência dos seus malefícios e acabaram por deixar de fumar. Portanto, o mote é exatamente esse, é felicitar exatamente todas aquelas pessoas que não fumam, e devido às consequências diretas e indiretas que o fumo do tabaco tem ao nível da saúde pública das pessoas. Portanto, as doenças cardiovasculares, todas as doenças ao nível do
trato respiratório, portanto, doença pulmonar obstrutiva crónica, portanto, os vários cancros que estão associados à questão do fumador, portanto, o cancro da boca, o cancro da língua, o cancro da laringe, o próprio pulmão, portanto, sabemos exatamente que mais cedo ou mais tarde essas consequências acabam por vir. Sim, de qualquer forma, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma doença do foro respiratório. Exatamente. Porquê? Porque é exatamente os órgãos que estão mais expostos por ser uma substância exatamente fumada, portanto são no fundo os órgãos mais expostos ao consumo. Portanto temos a faringe, temos a questão mesmo até da própria boca que acabamos por expor no fundo toda a nossa boca, a cavidade bucal às substâncias nocivas do tabaco e até pelas próprias componentes. Sabemos que o tabaco tem cerca de 7.000 substâncias químicas, sendo não sei quantas, perto de 50, 70 cancerígenas. Portanto, elas estão lá presentes, mais cedo ou mais tarde acabam por ter algum malefício ao nível da saúde das pessoas. Não começar a fumar é fundamental. É fundamental. É uma mensagem para os mais jovens. O nosso apelo é sempre exatamente esse: é consciencializar as pessoas para estes malefícios, consciencializar que realmente a nicotina é das substâncias mais aditivas que nós temos, portanto, e mesmo até estudos que comprovam que realmente as pessoas acabam muitas das vezes por deixar de consumir outras substâncias, nomeadamente até se for um consumidor de cannabis e tabaco, acaba por deixar mais facilmente a cannabis do que o tabaco, do que propriamente o tabaco. Portanto, a nicotina é muito aditiva. E não esquecer esta componente aditiva da própria substância. Portanto, apelamos sempre a isto, que uma experimentação poderá ser uma porta aberta para uma dependência. E é claro que esta questão do desmascarar a indústria do tabaco é exatamente isto. A indústria de tabaqueiras está tão bem pensada porque vai de encontro às necessidades das pessoas, dá resposta, fazendo com que o tabaco seja cada vez mais apelativo. No fundo, acaba por desmascarar, no fundo, aquele sabor até, portanto, mais agressivo do próprio tabaco, que até havia pessoas antigamente que, ao experimentarem o tabaco, rejeitavam. Porquê? Porque sabia mal, não era uma experiência agradável. Enquanto que estas novas formas de tabaco, contendo aromas, contendo outras componentes, acaba por ser não provocam essa reação inicial. Ou seja, se as pessoas gostam da experiência, a probabilidade de vir a consumir será muito maior, porque a experiência até foi agradável. Portanto, a indústria está muito bem conseguida, muito bem pensada, exatamente para isto, para no fundo captar novos consumidores e captar consumidores cada vez com idades mais precoces. Exatamente. Adolescentes. Exato. Portanto, nós sabemos que a idade de início de consumo, Marta, anda à volta dos 12, 13 anos. Portanto, se realmente a experiência até é agradável, se até sabe a um sabor até muito agradável, portanto, há uma grande probabilidade daquele jovem vir a consumir uma segunda vez. E o custo destes produtos não impede o consumo ou também é apelativo? É apelativo. Portanto, acaba por ser... é mais barato. Acaba por ser recorrer a um tabaco aquecido ou a um cigarro eletrónico. Portanto, o próprio dispositivo tem um valor mais elevado, talvez. Os cigarros colocados no dispositivo do cigarro aquecido acaba por ter um preço semelhante ao tabaco convencional. O problema são outras, portanto, os cigarros o que chamamos os vapes, que até estão muitas das vezes à venda até nas bombas de gasolina, muito acessíveis, e por conter os tais aromas, e até fazem uma grande publicidade ao nível das vaporizações que aquele dispositivo permite, por exemplo, dá para 600 vaporizações. Portanto, e são acessíveis, acabam por ter um custo de 5, 6 euros e a pessoa acaba por, com aquele único produto, fazer 600, 500 vaporizações
vaporizações, acaba por ser também apelativa a um nível de preço e acessível. Falamos dos malefícios destes diferentes produtos. Não sei se quer acrescentar algo. Talvez a questão do desconhecimento de alguns dos produtos que estão no tabaco aquecido e no cigarro eletrónico, que ainda se desconhece, mas que se vai estudando e se consegue neste momento dizer que também tem efeitos nocivos para a saúde. É claro que a investigação anda muito à volta dessas consequências, e conhecer essas consequências imediatas dos próprios produtos que contêm o cigarro aquecido e os cigarros eletrónicos. Por exemplo, sabemos que a existência, por exemplo, de uma digamos, um problema pulmonar, um problema ao nível inflamatório, que é o EVALI, que é digamos, uma inflamação advinda do consumo dos cigarros eletrónicos. Portanto, é digamos, um problema de saúde em que propriamente muitas das vezes a própria medicina não tem capacidade para dar resposta a este problema de saúde, e sabemos que cada vez mais acontece. Portanto, o que acontece é que futuramente é que iremos ter este impacto ao nível da saúde, e cada vez mais a medicina também tem que se preocupar em cada vez mais investigar o impacto destes produtos ao nível dos próprios órgãos, ao nível do pulmão, ao nível do trato respiratório, as doenças cardiovasculares. Portanto, futuramente é que saberemos ao certo, porque são produtos novos, são produtos que estamos a utilizar há meia dúzia de anos para cá. Portanto, daqui a 20, 30 anos é que iríamos ter exatamente esses impactos e as consequências ao nível da saúde pública. Voltamos à questão, não começa a fumar, mas já fuma. Se deixar de fumar, pode adquirir alguns benefícios. Claro. Não é? Enfim, é quase imediato. Claro, mesmo ao nível até da própria resistência, o ter até o novo paladar em relação aos alimentos, porque acabam, mesmo até a questão olfativa, portanto as pessoas acabam por até ter uma maior capacidade de olfato, gustativa ao nível do paladar, resistência física. Portanto, acabamos por dar qualidade de vida àquela pessoa, anos de vida, portanto, acaba por ter esses ganhos ao nível do deixar de fumar. Por exemplo, sabemos que se a pessoa fumou até aos 30 anos e se deixa de fumar, acabamos por, até aos 30 anos, acabamos por dar oportunidade àquela pessoa de limpar completamente o seu pulmão. É claro que se uma pessoa já fuma mais depois dos 30 anos, a capacidade de limpeza do pulmão já não é assim maior, porque até o próprio metabolismo é o outro. Portanto, os danos já estão, mas acabamos por dar também essa qualidade de vida àquela pessoa que deixou de fumar, nomeadamente ao nível da resistência física, ao nível da capacidade respiratória. Portanto, tudo isso acaba por dar um ganho de saúde à pessoa. Tem reflexos. Não é fácil deixar de fumar. Não é fácil. Porque é a tal dependência que se criou à nicotina. Exato. Portanto, eu disse inicialmente que a nicotina é das substâncias mais aditivas, e isto está provado cientificamente, que a nicotina é das substâncias mais aditivas que temos. Não podemos esquecer este poder aditivo em termos físicos da própria substância. Outra questão é toda a componente psicológica, todo o contexto psicológico com que se fuma e no fundo, as ideias criadas em torno da questão do comportamento do tabagismo. Portanto, por exemplo, todo aquele comportamento rotineiro do fumador também tem que ser alterado. Alterado no sentido de ajudar aquela pessoa também a ganhar outras rotinas. Associa-se, por exemplo, o consumo do café ao cigarro, não é? Portanto, se a pessoa está num processo de deixar de fumar, portanto, quando vai tomar um café, acaba por lembrar-se exatamente que acompanhava aquele café com um cigarro. Toda essa rotina, nota aquela falta, não é? Claro. Toda essa rotina tem que ser também modificada. Trabalhada, não é? É claro que em termos de consulta, para isso temos as consultas de cessação tabágicas, em que, nomeadamente, os nossos centros de saúde já estão garantidos com uma equipa multidisciplinar, nomeadamente médicos, nomeadamente enfermeiros, nomeadamente psicólogos, que acompanham exatamente o utente a esse nível. Portanto, os psicólogos têm uma componente também muito importante, que é trabalhar exatamente essa questão do pensamento, novas
novas formas de pensar, portanto, os mitos associados propriamente até à própria substância, mudar comportamentos, temos que mudar sobretudo a forma de pensar. E só mudando essa forma de pensar é que vamos ter alteração comportamental. Mas há crenças em relação ao consumo de tabaco? Há crenças, há muitas crenças. A calma, o cigarro dá-me uma maior energia, não consigo me concentrar enquanto não fumar um cigarro. Todas essas crenças, o facto até não querer deixar de fumar para não engordar, também há esse mito associado. Portanto, há uma série de pensamentos em volta do consumo de tabaco que faz com que a pessoa, digamos, o comportamento seja regulamentado exatamente por esse pensamento. Mas, doutora Rubina Nóbrega, aconselha quem quer deixar de fumar a ter esse acompanhamento médico? Sim. Portanto, mesmo o que nós fazemos aconselhamos se a vontade existe, portanto, é procurar um médico de família. Portanto, o médico de família acaba por encaminhar para a equipa multidisciplinar da consulta de cessação tabágica. É composto, sobretudo, por um médico, por enfermeiros e por psicólogos, e é feito um acompanhamento ao utente. Portanto, e o acompanhamento é exatamente isto, é acompanhar o utente ao nível da sua fragilidade, dar-lhes estratégias capazes de ele lidar com o não das... Com essa abstinência, com essa abstinência, ou saber lidar com os sintomas da abstinência, nomeadamente as crises de ansiedade, portanto, tudo isso que está à volta da abstinência, e saber lidar com isso, portanto, trabalhando isso ao longo do tempo. Portanto, são sempre acompanhados. Há quem consiga deixar de fumar por si, sem ajuda. Claro. Mas são casos raros? O que não é assim tão raro, não é assim tão raro. O que tem que haver é exatamente essa motivação. Às vezes o que encontramos que está por trás desta motivação, muitas das vezes problemas de saúde. É um diagnóstico, problemas de saúde associados, portanto, e acaba por ser um mote, portanto, a pessoa ganha consciência. Exatamente, eu tomar consciência que realmente já está com um problema de saúde ali instalado e que acaba por ganhar força e ter essa motivação suficiente para ter o comportamento abstinente. No âmbito da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, a UCAD, há um trabalho realizado, há intervenções feitas junto da comunidade. Quer falar-me um pouco dessa vossa intervenção, doutora Rubina Nóbrega? Exatamente, portanto, a questão do consumo de tabaco, tal como todas as outras dependências, é uma das áreas também, no fundo, muito promovida por nós. Portanto, nós trabalhamos muito ao nível do meio escolar, por exemplo, trabalhando os mais novos. Como eu disse há pouco, a idade de início de consumo anda à volta de 12, 13 anos. Portanto, a ideia aqui é consciencializar, sobretudo os mais novos, para estes riscos e malefícios em relação ao tabaco, ao consumo de tabaco, portanto, alertando cada vez mais cedo e no fundo, consciencializando para que eles tenham um comportamento o mais assertivo possível. Apelando sempre o poder aditivo da própria substância, apelando sempre que muitas das vezes não fica só por uma experiência, portanto experimentamos hoje o consumo de tabaco, se calhar amanhã já estamos a fumar. E eles terem também esta consciência do poder aditivo da própria substância. Às vezes nem é só o querer não fumar, mas a componente também física já aí instalada. E portanto, ainda se acredita que é uma porta de entrada para outros consumos, muitas vezes? Sim. Portanto, e isto acaba por ser também não ser uma causa relação direta, sendo o tabaco uma porta de entrada para outros consumos. O que nós apelamos é que acaba por ser uma porta direta, sobretudo para problemas associados à sua própria saúde. Portanto, pomos em risco aqui a saúde da pessoa. É sobretudo isto. É claro que o apelo a outras substâncias poderão advir ao longo do crescimento, não é? Ao longo do crescimento do próprio jovem, portanto, ao nível da própria oferta que existe, portanto, tudo isso acaba por ser um apelo também. E há um reconhecimento por parte deles destes malefícios? Exatamente. É claro que trabalhamos muito a questão das substâncias mais lícitas, nomeadamente a questão do tabaco, a questão do álcool, muito também associada à questão do tabaco. Portanto, o apelo aqui é que realmente tomem consciência exatamente
destes riscos e destes malefícios. Iguais intervenções são feitas junto de outros públicos-alvo, mais, enfim, que não seja as escolas e os jovens? Sim. Temos também, por exemplo, o meio laboral. Portanto, acabamos por intervir ao nível também das próprias empresas, nos locais de trabalho. Portanto, os próprios colaboradores e mesmo até as chefias. Sabemos que os colaboradores são colaboradores, os colaboradores também são pais, também acabam por também, no fundo, serem alvos destas intervenções e claro, toda a componente que está por trás do tabagismo e que pode, direta ou indiretamente, afetar a classe trabalhadora. Portanto, as doenças associadas, as baixas que às vezes ocorrem devido às doenças que estão por trás do consumo do tabaco, nomeadamente as pneumonias, as gripes. Portanto, sabemos que as pessoas acabam por ser muito mais vulneráveis, mais suscetíveis a este tipo de problemas e se têm uma maior probabilidade de adoecer, acabam também por ter uma maior probabilidade de faltarem ao trabalho, de colocarem as tais baixas médicas e trabalhando com as entidades a este nível, promovendo as próprias entidades, promovendo estilos de vida saudáveis e preocupando-se com os seus trabalhadores ao nível da saúde, acabamos por dar aqui um chega também ao nível de ambientes cada vez mais saudáveis, mesmo até no local de trabalho. Local de trabalho. Vamos terminar esta nossa conversa. Se quiser deixar uma mensagem final, uma recomendação, um conselho. A recomendação, e posso ir de encontro exatamente ao próprio tema da Organização Mundial de Saúde relativamente ao Dia Mundial Sem Tabaco. Portanto, é tomarem consciência exatamente do grande apelo da indústria. Eu, às vezes, até com os próprios jovens, eu costumo dizer que a indústria, tanto do tabaco como até de outro produto qualquer, nomeadamente até o álcool, acabam por ser como um vendedor de carros. Portanto, acabam por apelar todos os aspectos positivos, não é? Eventualmente da própria substância, nomeadamente os aromas, nomeadamente a questão do design das embalagens, todos as cores que as embalagens têm acabam por ser cada vez mais apelativas, fazendo com que as pessoas acabem por cair, digamos, nesta malha do consumo. É um logro, então. Acaba por ser, portanto, o que eu quero aqui alertar é que as pessoas tenham exatamente consciência deste apelo. Não brincam em serviço, nós é que temos de ter este espírito crítico de realmente conhecermos o porquê deste apelo que a própria indústria faz em relação ao consumo do tabaco e portanto, e ter esta consciência plena que realmente, experimentando, consumindo, estamos exatamente a entrar por caminhos não muito saudáveis. Portanto, cigarro ou tabaco convencional, tabaco aquecido, cigarro eletrónico, as diferenças existem, é verdade, mas para a saúde são igualmente maléficas. Exatamente. Têm diferentes porque o próprio produto é diferente em si, mas é claro que os malefícios, embora alguns deles já estejam devidamente identificados, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter este impacto ao nível da saúde pública das pessoas. Doutora Rubina Nóbrega, muito obrigada pela presença nesta emissão. Doutora Rubina Nóbrega, psicóloga clínica e da saúde da UCAD, Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Direção Regional de Saúde. Muito bom dia. Obrigada.